Billy, o seu rival, o rival do Flamengo, em contrapartida, não está gastando essa grana, mas está investindo mais um super veterano, não, veterano. Douglas Costa. Surpreendeu todo mundo. Ninguém imaginava. Chegou ontem, Sim, pumba. O Fluminense contratou o Douglas sim. Costa. E agora, o Fluminense tem 14 jogadores que têm mais de 30 anos. Eu vou enumerar eles aqui, ó. Fábio, 43, Felipe Melo, 40, David Braz, 36, Felipe Alves, goleiro, 35, Renato Augusto, 35, Marcelo, 35, Cano, 35, Ganso, 34, Keno, 34, Thiago Santos, 34, Samuel Xavier, 33, Manuel, 33, Douglas Costa, 33 e Diogo Barbosa, 31. São 14 caras do elenco com mais de 30 anos, considerando que é o Fluminense, que é um time meio diferente, o Fluminense do Diniz, né? Sim, e já era um time mais envelhecido e trouxe mais jogadores, né? Quer dizer, é que a gente fica falando 30, acho que o Douglas tem 33, né? Foi isso que você falou. Isso mesmo. Não é exatamente um veterano, mas já não é mais o jovem, né? Que apareceu no Grêmio com tanto talento. Eu acho que o Fluminense encontrou um método de contratar, porque não é um time que tem o dinheiro do Flamengo, por exemplo. Então, o Diniz se dá bem com esses jogadores mais maduros que podem chegar para o Diniz tentar reescrever a história do cara, como foi com o Ganso. Eu não acho um caminho ruim. Não acho mesmo um caminho ruim. Bom, o Fluminense, assim, foi campeão da Libertadores, né? Mas é arriscado, porque a gente não sabe como o Douglas Costa na temporada. O Douglas Costa ele representou a queda do Grêmio em 2021, porque foi uma volta totalmente destrambelhada. Ele se meteu em um monte de história maluca, uma que envolvia um casamento, não foi treinar, brigou com a torcida. Foi uma história, a torcida do Grêmio não queria ele de volta. Foi ruim. Ele simbolizou uma queda que ninguém esperava que fosse acontecer, porque o time do Grêmio não era um time para cair. Tanto que voltou rapidamente, né? Então, não sabemos como vai ser. Agora, trouxe o Terans também. O meio de campo do Fluminense tem um excesso de jogadores. O Diniz vai ter que improvisar esses caras em outros lugares. O Gabriel Pires, do Botafogo, volante, excelente volante, mas um volante mais menos marcador e mais driblador, digamos assim. O Terans, né, que é o uruguaio, que estava no Atlético Paranaense, depois foi vendido, se não me engano, para o futebol mexicano, tá vindo, é um bom jogador, ele joga como um 10, ele joga como atacante, o Diniz vai brincar com esse meio de campo, sabe? Não sei, eu não sei como o Diniz vai fazer, mas me parece que o Fluminense encontrou um método de contratar. O Diniz gosta desses caras mais maduros, que ele pode talvez brincar de inovar, jogar numa posição que não é a dele, compor. Tem o Renato Augusto, com o Ganso, com o Terence, com o Gabriel Pires, com. Não sei como ele vai fazer. Mas tudo isso dito, me parece uma contratação interessante. Eu gostaria, eu estou curiosa para saber que Douglas Costa é esse que está chegando. É um jogador muito acima da média, né? A gente sabe disso. Jogador que já foi de seleção brasileira. É um craque. Vamos ver como o Diniz vai montar esse time. Quero ouvir o Mauro. Antes aqui, o Learn Football and Speak in English, falando que 4 mil assistindo é muito pouco e é muito pouco para pouco like. E é verdade, muito poucos likes para nossa audiência aqui. Vamos chegar em 1.300 likes, pelo menos até o fim. Mauro, essa leva de jogadores veteranos, a gente só consegue imaginar num time como o Fluminense e como o Fluminense do Diniz, agora mais com o Douglas Costa. Eu sempre digo o seguinte: o fato do Fluminense ter vencido Libertadores com vários veteranos é exceção, não é a regra. Acho muito difícil você ter vários jogadores já com 30 e tantos anos e manter uma certa competitividade. Sempre é bom lembrar que no jogo decisivo, nos jogos decisivos, na hora da verdade ali, o Diniz fez mudanças e durante os jogos rejuvenesceu o time, colocando jogadores mais novos, Martinelli entrando o próprio John Kennedy, que fez o gol do título e fez o gol da semifinal na classificação contra o Internacional em Porto Alegre, porque é um time de muitos veteranos. Você tem no Marcelo, por exemplo, hoje, assim, o Marcelo ele tem dois aspectos ali. Ele cria muito, é um jogador importante, mas o lado esquerdo da defesa do Fluminense sempre é
um mapa da mina, nem sempre explorado pelos adversários. Não é pelo fato de que tudo deu certo na Libertadores que vai entender que esse é o modelo ideal. Acho que o Fluminense exagera, está parecendo muito com o Renato Gaúcho, né? Com aquela ideia de que o Renato recupera jogadores. Nem todo mundo que o Renato pegou lá em baixa recuperou. Pelo contrário, vários jogadores foram para lá e não deram certo, né? E aí fica a ideia de que com o Diniz vai funcionar. Se funcionasse todo mundo com o Diniz, ele estava na seleção brasileira, né? Não funciona, não tem rei Midas aí nesse negócio. Alguns vão funcionar, outros não. E o Douglas Costa é um jogador que, mesmo fazendo um contrato de produtividade, como se noticiou, não costuma ser um jogador barato. Então, a não ser que ele não ganhe nada, né? Não vai jogar, não vai, então para que contrata? Se ele entrar em campo, não deve ser uma remuneração baixa. Vai entrar e vai render? A última passagem dele, como a Mili lembrou, pelo Grêmio, foi muito ruim. É um jogador meio problemático. Ele é ótimo, em termos técnicos, é muito bom. Não por acaso jogou em grandes equipes aí, foi a Copa do Mundo e tudo mais, mas é um jogador embaixo, um tanto quanto controverso. Eu, sinceramente, não sei se faz sentido essa contratação. Veteranos como o Germancano, que aos 35 parece que tem 25, ok, mas nem todos têm essa mesma vitalidade. E é um jogador com históricos de lesões. E além dele, o Renato Augusto, que foi contratado também, que tem um histórico de lesões. No caso do Renato, eu até entendo que o Fluminense possa utilizá-lo em momentos específicos, não contando com ele incondicionalmente, como acontecia com o Corinthians, que dependia muito desse jogador e ele não tinha como entregar, porque ele não consegue mais jogar todos os jogos, né? Por mais que ele seja muito profissional, muito dedicado. Mas eu acho um certo exagero, né? Acho que é muito jogador veterano. Você vê a zaga agora do Fluminense, perdeu o Nino, vendido para o Zenit. Já vai ficar uma zaga mais velha, que todos os zagueiros que são opção ali já são mais velhos, aqueles que têm mais qualidade, digamos assim, para jogar, né? Vejamos aí que vai formar a zaga do Fluminense, mas a tendência é subir um pouquinho mais a média de idade. E esses jogadores que estão sendo contratados não são jogadores que ficam o tempo todo no banco, então está arriscado a média ficar mais alta ainda, não sei. Sinceramente, não acho que seja o modelo ideal. Aí você vai ver que, por exemplo, na Copa Libertadores, tudo deu certo. O Fluminense foi campeão. Mas o time do Campeonato Brasileiro ele não teve o mesmo fôlego, mesmo antes de chegar naquele funil em que ele estava nas finais e os outros tinham sido eliminados. Porque é uma puxada muito forte. E muito jogador veterano, eu sinceramente não é o modelo que eu considero o ideal. Deu certo uma vez, o Fluminense vai tentar fazer dar certo de novo, mas minha opinião sincera é de que é muito jogador veterano num grupo só. Muito bem, Fluminense então contratando mais um veterano, como eu falei aqui, a lista toda são 14, são 10, deixa eu ver aqui, são 14 jogadores com mais de 30 anos nesse novo Fluminense, campeão da Libertadores, que vai defender o seu título. Em São Paulo, em contrapartida, os jovens, da Copinha, a final será Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians vai para mais uma final de Copinha, é o time que mais venceu a Copinha, a final vai ser na Neoquímica Arena. Ontem o Corinthians venceu o Flamengo que está jogando, não é nem o seu time principal da Copinha. O Corinthians né? venceu o Novo Horizontino. Desculpa, o Corinthians venceu o Novo Horizontino, o Cruzeiro venceu o Flamengo com gol no último minuto lá, é verdade. E o time do Flamengo estava jogando com quase que os reservas da Copinha, né? Nem era o time principal sub-20 do Flamengo. O Corinthians é treinado pelo 12 Danilo. jogadores. Isso. 12 jogadores que foram jogar o Carioca. Isso mesmo. E a final vai ser na Neoquímica Arena. Era para ser no Pacaembu, aí falaram vai ser no Pacaembu. Aí tiraram uma foto lá do Pacaembu, não tem trave, não tem campo, não tem arquibancada, não tem nada. E aí a final, portanto, vai ser na Neoquímica Arena, dia 25 de janeiro, como sempre, como já é uma tradição. Tem uma reportagem aqui no All Sport do nosso Luiz Rosa. Ele informa que a Crefisa, que está completando 9 anos na camisa do Palmeiras, pode deixar de ser a patrocinadora principal do clube se chegar uma proposta com o valor desejado pelo clube. A Esportes da Sorte, que é uma casa de apostas, vai patrocinar o time feminino. E ela sinaliza com uma oferta de 123 milhões. E esse valor é considerado irrecusável caso essa proposta, de fato, chegue mesmo pelo contrato atual. A Crefisa tem direito até de igualar a proposta se chegar alguma com o valor superior. Outro dia, Mili, a Leila deu aquela entrevista considerada histórica, né? Só para mulheres e tal, foi muito legal. Falou sobre vários pontos, ficou muito tempo, aliás, conversando com as jornalistas que estavam lá. Tocou nesse ponto, ela já tinha assinalado isso, né? Falou, olha, se chegar uma proposta aqui maior, beleza, vamos nessa. Tem uma questão, né? Quem decide se a proposta é boa é ela mesma. Né? Ela vai para o outro lado do balcão. Bom, agora eu, como presidente do Palmeiras, eu entendo que talvez a proposta não seja boa.
E daí ela vai para o outro lado do balcão e ela é a presidente da patrocinadora, ela é a dona da patrocinadora do Palmeiras, né? E fala, realmente não é muito boa. É um conflito, mas de qualquer forma tem essa questão. O Palmeiras pode mudar de patrocinador, veja só. Diga lá, Miri. Tá me ouvindo? Voltei, caí, né? Não, pode falar. Tava aqui entre nós. Tá bom. Então, ela falou muito disso sim na coletiva e fizeram uma pergunta sobre esse conflito de interesses. Ela falou que não é ela que vai decidir, é o COF, mas né, o COF também é ela. Eu acho o seguinte, ela falou várias vezes que precisa ser, claro, uma proposta boa, uma proposta superior de uma empresa idônea. Isso ela falou várias vezes na coletiva. Travei, gente? Não sei o que está Não, acontecendo aqui. pode seguir. Tá firme. Mili, estamos com você. Estou com problemas de Mas você não sinais, né? caiu, não, nenhuma vez aqui pra gente. Não, pode ir em frente. Então ela falou bastante disso na coletiva. A coletiva foi de 2 horas, né? Estava marcada para ser de 1 hora, mas ela estendeu. Ela falou: quero que todo mundo faça perguntas. Ela ficou lá quase 2 horas e meia. E ela falou isso: precisa ser de uma empresa idônea. Isso ela falou várias vezes, várias vezes. Me parece, lá eu fiquei com a impressão de que ela sabia que ia chegar uma proposta. E que o COF teria que analisar uma proposta. Então, talvez sim, talvez a Crefisa esteja dando adeus a esse patrocínio tão histórico, né, do Palmeiras. Vamos ver como isso vai se dar. Esse conflito de interesses, não resta dúvida, como você falou, ela sai de um lado do balcão e vai para o outro, né? Mas ela deixou muito claro que se for uma proposta superior e a Crefisa decidir não igualar e for de uma empresa idônea, o Palmeiras vai mudar de patrocínio. O Heitor Pedroso manda mensagem aqui, fala, Leia negociando o patrocínio do Palmeiras e aquele meme do Homem-Aranha apontando para ele mesmo. Meme, famoso. Ele aponta para ele mesmo. Ô Mauro, a Crefisa ajudou a mudar a história recente do Palmeiras, junto lá com o Paulo Nobre e tal, com aquele patrocínio. Você mesmo uma vez entrevistou o Lamarck, o dono da Crefisa, ele falou, sim, eu pago mais mesmo, sou palmeirense e quero pagar mais, tá tudo certo. Valor além do mercado. E é uma parceria de enorme sucesso, né? E tem essa possibilidade de mudança. A outra grande parceria do Palmeiras, quando acabou, foi um cenário de terra arrasada no Palmeiras, tanto que ele acabou sendo rebaixado anos depois. Talvez agora o cenário seja muito diferente, o Palmeiras está muito bem estruturado, né? O Palmeiras não depende do seu patrocinador. Se sair a Crefisa, o Palmeiras vai conseguir outros patrocinadores do mesmo nível, talvez até pagando mais. Essa é a questão. O Palmeiras ele tem capacidade de trazer novos patrocinadores. A grande questão do Palmeiras é que os atuais patrocinadores, né, eles compraram todo o uniforme, todas as propriedades, digamos assim. Então ficou fechado o clube para a entrada de novos patrocinadores, especialmente casas de apostas, né, que deram uma elevada aí na média aí de faturamento de rivais do Palmeiras, e ele ficou meio que parado ali. Se ela abrir, por exemplo, alguns espaços no uniforme, automaticamente vai entrar mais dinheiro, provavelmente vai entrar mais dinheiro, creio eu, e vai levar esse patrocínio do Palmeiras. Mas continuo achando que essa discussão é uma discussão equivocada. Né? O torcedor do Palmeiras que se preocupa com isso, o Corinthians está faturando mais do que o Palmeiras, etc. e tal. A pergunta que eu faço sempre é a seguinte: se você quer ser o Palmeiras com um patrocínio um pouco menor ou o Corinthians, atualmente, tá? Na situação dos clubes, com um patrocínio maior. Master, no caso. Escolha. Né? Eu acho que é muito melhor ser o Palmeiras do que o Corinthians. Aliás, estou lendo aqui no site Meu Timão que o Corinthians é que vai arcar com a multa de 20 milhões de reais que tem que ser paga ao antigo patrocinador, né? Porque trocou de patrocinador e contratualmente tem uma multa de 20 milhões. E o presidente, na coletiva no dia 7, disse que o novo patrocinador pagaria a multa ao antigo patrocinador, mas que, segundo agora o Meu Timão, a assessoria diz que ele se equivocou, né? E é o Corinthians que vai pagar. Então, daquele montante todo, pode tirar 20 milhões aí, que é o que o Corinthians vai ter que pagar da multa, né? É o que a gente sempre fala. Quando o dirigente de futebol, todos, qualquer um, vem para o torcedor vender uma agenda positiva, calma, não acredite em tudo.
alguma informação pode estar incompleta, pode ser uma intenção de passar uma imagem muito positiva. Então, espera a coisa clarear. O pessoal começa a comemorar. Isso é uma loucura, gente. O corintiano comemorar, eu tenho o maior patrocínio, ele tem também a maior dívida. E não consegue contratar como poderia o Corinthians, pelo potencial que tem, por conta disso. Está se enganando, está se iludindo. Né? Aí o palmeirense fica com raiva que o Corinthians tem um patrocínio maior. O Palmeiras está numa situação muito melhor que a do Corinthians. Muito melhor. Não tem nem comparação, nem de ser bicampeão brasileiro. Está se preocupando com o quê? Eu acho que, enfim, é importante que a presidente do Palmeiras reveja essas questões, claro, para ver o melhor para o clube, né? Mas a situação do Palmeiras é muito melhor, muito mais tranquila. Eu acho que o palmeirense não tem que se preocupar com isso, não. Isso é uma questão secundária que pode ser tranquilamente resolvida. Qual?